de Abraão até José, esposo de Maria, são 42 gerações. Mas Deus recomeça novamente a humanidade por meio de Jesus Cristo, um ser humano novo e completamente perfeito, gerado no ventre de Maria pelo Espírito de Deus. José não teve relações com Maria até o nascimento deste bebê, que não era outro senão o Filho do próprio Deus. O motivo do nascimento de Jesus ser em Belém de Judá foi que, naquele ano, Quirino, o governador da Síria, designado por Roma, convocou a todos ao recenseamento. Recenseamento era algo que os governadores faziam para estimar impostos e também fazer o cálculo de um número de pessoas que residia em Jerusalém. Então, depois que Maria e José saem da Síria e vai para Nazaré, o caminho era passar em Belém de Judá. E quando eles estavam em Belém de Judá, fortes contrações no ventre de Maria começa a oprimi-la, porque já estava chegando o dia do nascimento daquele bebê pelo nome de Jesus. A bolsa se rompe, José fica desesperado, porque estava em uma hora naquela cidade e havia procurado uma hospedaria, e pelo motivo da cidade estar cheia, ele não conseguiu encontrar nenhum lugar para passar a noite. Então procurou um lugar onde os caixeiros viajantes, depois de um dia de grande trabalho, eles passavam a noite a descansar. E logo que eles chegaram dentro de uma caverna onde tinha uma manjedoura, ali aconteceu o nascimento daquela criança. Não sabemos muita coisa da infância de Jesus, mas o que nós sabemos é que Jesus, com 12 anos, ele já ensinava os mestres, os escribas, os magistrados e os doutorados da sinagoga, com um ensino peculiar, diferente de todos os homens já ter ensinado Jerusalém. Pois bem, também sabemos que Jesus ele foi treinado pelo seu pai de criação, José, como um carpinteiro. Jesus adquiriu todo o conhecimento da carpintaria, e entendemos que quando Jesus era adolescente, o seu pai José ele morre. O que nos explica isso é porque Jesus ficou com sua família até 30 anos de idade, porque depois da morte de José, Jesus ele assume a sua família como um chefe de família, e Jesus ele só sai da sua casa com 30 anos de idade, porque o seu irmão Tiago, quando o pai passou a maioridade na cultura judaica, que é com 16 anos de idade, ele já poderia assumir a família como um chefe de família. Então, daí se inicia a história ministerial de Jesus. Em algumas mensagens que eu prego, eu costumo dizer que a história de Jesus é dividida em 3 partes. A primeira, do nascimento até os 12 anos de idade, dos 12 anos aos 30 anos de idade, dos 33 anos de idade, a subida até o céu. Mas essa não é a mensagem que eu quero pregar para a igreja nessa noite. Jesus, com 30 anos de idade, ele foi
batizado por João Batista. Alguns historiadores dizem que João Batista por dia batizava aproximadamente 2.000 pessoas por dia. Então a minha mente ambulante, pensante e andante nos faz entender que se existia no dia do batismo de Jesus por volta de 2.500 pessoas, Jesus ele entrou na fila e esperou o tempo, a hora, o momento a ser batizado. E eu entendo que nas igrejas de hoje, não digo esta igreja, mas me refiro de todas as igrejas, existem pessoas que não estão esperando o tempo determinado por Deus. Aí eu digo para você nessa noite, se Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, o Verbo, a vida, o poder, ele esperou na fila, por que é que você não vai esperar o tempo de Deus? Jesus, ele convida os seus primeiros discípulos. Jesus, ele realiza o seu primeiro milagre em um lugar obscuro e distante da nação, em uma cidade que tem o nome de Caná da Galileia. E isso nós entendemos que Jesus, ele não busca a honra do homem, a glória do homem, porque se ele quisesse a honra do homem, a glória do homem, ele havia realizado o seu primeiro milagre em Jerusalém, que era o centro da atenção, era o centro de todas as coisas daquela época, uma cidade bem falada, uma cidade de fama. Mas não, Jesus preferiu começar a sua obra em um lugar onde o homem não via, onde não existia fama. Pois bem, Jesus, ele começa a realizar a sua obra aqui na terra, que era as boas novas do reino de Deus. Que boas novas é essa, Tiago? As boas novas do reino de Deus é o cristianismo. Não é nada mais do que ser a igreja de Cristo, apresentar a igreja de Cristo para os que precisavam. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para os doentes e para os necessitados. E isso nos faz entender que ser cristão é perdão, arrependimento, não é se dobrar ao pecado. Ser cristão é ter uma vida de relacionamento com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se você está entendendo o que eu estou pregando nessa noite, faz um barulho de glória aí embaixo, só para esse pregador simples e humilde ficar assim bem animado para chegarmos na conclusão no que Deus quer falar conosco nessa noite. Pois bem, a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 5, que se inicia o sermão da montanha. Jesus, ele sobe até o alto de uma montanha e começa a pregar as boas novas do reino do seu Pai. E este sermão do capítulo 5, ele durou exatamente 2 horas de ministração. Mas a Bíblia também continua dizendo que no capítulo 6 do livro de Mateus, que escreveu o evangelista Mateus, Jesus, ele continua a pregar em cima da montanha. A Bíblia tem um título no capítulo dizendo continuação do sermão da montanha. E este sermão, este capítulo foi mais 2 horas de ministração por Jesus. E chegamos no capítulo 7, que também diz ser o sermão da montanha. E este capítulo é mais 2 horas de pregação de Jesus. Isso totaliza um número de 6 horas de pregação. Eu tenho dedicado a minha vida a pregar o Evangelho de Jesus Cristo por cruzadas, congressos, conferências, aniversários de igrejas. E o mais que eu já preguei em uma noite foi 1 hora e 30 minutos. E quando eu chego na minha casa, eu chego com o meu corpo completamente cansado. Psicologicamente eu fico abalado, porque eu exerço o meu
físico e também trabalho o meu psicólogo, o meu psique para pregar. E eu fico imaginando como é que pode Jesus pregar 6 horas incansavelmente. Aí a Bíblia vai dizer que uma grande multidão estava com Jesus no alto daquele monte. Eu parei para entender quem era esta multidão e entendi que a multidão era os saduceus, os escribas, os fariseus e toda a raça de Jerusalém, de todos da tribo de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele desce do monte e uma multidão acompanhava a Jesus. E aqui eu começo a pregar a minha mensagem. E logo que Jesus está descendo do monte, um homem que a sociedade rejeitava, ele tem um nome que é Simão. Simão era um leproso que tinha uma vida social igual a nossa, mas um dia, por causa de uma doença que se manifestou em seu corpo, ele teve que ficar isolado de Jerusalém. Existia um lugar onde ficavam os leprosos. O que é isso, Tiago? Vou simplificar para você começar a entender o que eu quero falar para você nessa noite. Quando uma pessoa tinha uma doença, lepra, ela tinha que ser retirada de Jerusalém, porque a lei mosaica e o costume judaico condenava uma pessoa que ficava entre Jerusalém. E por isso Simão, ele tem que sair da sua casa. Simão, ele tinha uma vida assim social igual a nossa. Ele tinha um trabalho, também tinha sua família. Ele participava de todos os cultos dentro da sinagoga e uma vez por ano se apresentava no templo com a sua oferta de sacrifício. Mas por causa de uma mancha na sua mão branca, num dia de manhã, ele tem que sair da sua casa e ir morar em um lugar distante de Jerusalém, que tinha o nome como leprosário. Neste leprosário existia um sacerdote, e este sacerdote, ele tomava conta destes leprosos, que a sociedade não aceitava que ele continuasse entre eles. Por isso, num dia pela manhã, Simão descobre que está leproso e com aperto no coração, ele faz as suas malas, pega tudo, os seus pertences pessoais, também de higiene, coloca tudo dentro de uma mala e, acompanhado por um guarda de Israel, ele sai de Jerusalém, é acompanhado por este guarda até o leprosário, aonde ele é entregue ao sacerdote que tomava conta do leprosário. E logo que ele se apresenta no leprosário ao sacerdote, ele recebe uma roupa que mostrava que ele era uma pessoa que não podia continuar entre a sociedade. Se nós fizermos uma análise bíblica, nós veremos que o cego, ele tinha uma capa, o leproso, ele tinha uma veste que sinalizava ele ser um leproso. Aquele que era coxo, que tinha problema de deficiência, ele também tinha uma identificação que mostrava que ele tinha um problema. E todos naquela época que tinham uma deficiência, uma enfermidade, não podia ficar em Israel, tinha que ficar distante de Israel. E por isso Simão, o leproso, ele passa a morar dentro do leprosário. E isso nos faz entender que quem é rejeitado em um determinado lugar, de um grupo de pessoas, entra numa fase de sofrimento. Esta enfermidade que estava tomando conta do corpo de Simão criou um grande marca de inferioridade. Talvez, se tem alguém entre nós aqui que já foi, se sentiu inferior, sabe o que eu estou dizendo para vocês nessa noite. Quando estamos passando por dificuldades, quando estamos passando por sofrimento, é só Deus
que entende o nosso sofrimento. Muitas vezes o ser humano, o nosso companheiro, eles não nos compreendem, e por não nos compreender, aquilo gera uma marca dentro de nós, e como Simão o leproso